Shalom, povo de Deus! Tudo na paz? Com você, meu desejo é que a paz do Senhor te visite. A paz do Senhor é essa certeza da presença dele conosco todos os dias, né? Isso é bom demais. Estamos no nosso momento de pastoreio. Nosso convite é para que você louve a Deus conosco, vá às Escrituras cheio de expectativas e que ao final a gente possa orar juntos aqui. Vamos lá? Vamos louvar. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E benção, privilégio, nós louvarmos juntos o nome do nosso Senhor. E nós vamos seguir aqui na nossa agenda diária de Deus conosco. Nós estamos no segundo livro das Crônicas. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Nesse momento da história do povo de Israel, quem é rei é Salomão. O nosso capítulo começa dizendo, ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, ele então edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Bem, até aqui o texto bíblico é muito focado na construção do templo, um projeto espetacular que Deus não deixou Davi executar. Davi preparou tudo e Deus disse que seria Salomão, o filho dele, que iria construir. E aqui diz, então, a narrativa histórica dá conta de que a construção do templo levou aí uns 7 anos e a casa de Salomão talvez aí uns 13 anos, né? E aí aqui ele faz essa conta, ao fim dos 20 anos, Salomão terminou o templo e a sua própria casa. Nesse capítulo, o que é que nós temos? Ele começa mostrando a capacidade administradora de Salomão. Salomão é um homem empreendedor. Muito interessante isso. E quanto a esse aspecto, nós nesse capítulo temos uma boa virtude. Ele é alguém que termina uma grande obra direcionada por Deus e ele continua empreendendo. Aqui ele pega aquelas cidades, lá no primeiro livro dos Reis 9, explica como Salomão tinha recebido muita coisa de Hirão, lá do livro. Hirão é o nome do rei, né, do livro. No final ele deu algumas cidades para Hirão, na região da Galileia, mas Hirão não gostou. Ele disse que elas não tinham dignidade nenhuma, as cidades, e ele devolve para Salomão, mas Salomão é um cara empreendedor. Então o texto diz que ele pega essas cidades que Hirão não tinha gostado e ele então faz habitar os filhos de Israel, e a partir daqui ele vai falando sobre esse instinto, essa até virtude empreendedora. Foi Salomão a Amate-Zoba, tomou, edificou Tadmor no deserto, edificou todas as cidades armazéns em Amate, edificou Bet-Horon, tanto a de cima como a de baixo, edificou cidades fortificadas com muros, portas, ferrolhos, como também edificou a Baalate, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros, e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, a fim de edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Então, uma primeira constatação. Salomão, ele é um fazedor, um empreendedor. Ele não é um preguiçoso, ele não é um parado, e isso é legal. Isso é uma virtude de liderança, de construção, quase que de mordomia, né? O ser humano é criado naquele mandato cultural para dominar a terra, para administrá-la, para cultivá-la,
florescê-la. E Salomão faz isso. Ele é um grande empreendedor. No capítulo 8, isso fica claro. Uma lição boa que a gente pode tirar daqui é essa. Deus, quando abre portas, como abriu para Salomão, Davi tinha feito um recolhimento e um ajuntamento de muitos recursos para a construção do templo. E Deus abriu essa porta. Ele constrói o templo. E enquanto Deus tem uma porta aberta, continua, desenvolva, cresça, se gaste, empreenda. Isso faz parte do nosso chamado de Deus como coroa da criação. Administre a terra, produza melhor, construa, desenvolva. Esse é um bom chamado e nós temos aqui essa boa constatação. Aqui fala sobre como que ele organiza tudo isso, mas então tem uma narrativa aqui que mexeu comigo e eu queria que isso fosse um alerta para o nosso coração. No versículo 11 diz bem assim: Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara. Porque disse, minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Curioso. Salomão, ele se utiliza de uma estratégia que era muito comum dos reinos. Qual era a estratégia? Alianças de casamento entre reinos para você impedir guerras. O que Salomão fez? Ele se casa com a filha de Faraó. O texto é curioso, porque ele diz que ele está constrangido de manter uma filha de Faraó do Egito em Jerusalém, na casa de Davi. Curioso que ele usa até o argumento de que naquela casa de Davi, a arca da aliança, a arca do Senhor já teria estado. É curioso, a gente sabe que quando Davi traz a arca para Jerusalém, ela fica em tendas, Talvez tenha sido ali muito próximo à casa dele. Mas eu fiquei aqui pensando, que lógica é essa? Que lógica é essa da mente de Salomão? Parece, de um lado, um certo zelo, porque ele não quer que a filha de Faraó esteja no mesmo lugar que a arca da aliança do Senhor esteve. Porque nós sabemos que nesse momento, com a construção do templo, a arca da aliança foi lá para o Santo dos Santos. Mas a minha pergunta é, o que é isso? Que casamento é esse? Depois o texto termina dizendo que ele organiza altares, sacrifícios, e o texto termina dizendo que os servos de Irão se juntam com os servos de Salomão. Esse é o último versículo. E eles vão até Ofir e tomam de lá 450 talentos de ouro que trazem para o rei Salomão. Isso aqui é mais de 15 toneladas de ouro. Já ouviu falar na expressão ouro de Ofir? A fama é de um ouro puríssimo. Mas preste atenção, eu vou falar de novo. São 15 toneladas. Essa altura você deve estar se perguntando, Roberto, onde é que você quer chegar? Salomão terminou o templo, terminou a casa dele. Você está dizendo que ele é um grande empreendedor. Aí agora você colocou luzes sobre o casamento dele com a filha de Faraó, luzes sobre
essas 15 toneladas de ouro? Vai anotando aí. Eu passei aqui no versículo 6 por uma curiosidade. Salomão edificou cidades para os cavaleiros. Salomão, ele era um aficionado em cavalos. Aqui, por curiosidade, no final do próximo capítulo, que é o 9, diz o versículo 25. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, 12.000 cavaleiros que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. E o capítulo 9, no versículo 28, diz: importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Roberto, onde é que você quer chegar? Vem comigo. Um grande empreendedor, da joia mandato cultural, precisamos dominar a terra, administrar, sujeitar, cultivar. Mas algumas coisas começam a aparecer aqui no capítulo 8. E elas vão se desenvolvendo a partir daqui. Que coisas? Multiplicando cavalos, importando do Egito, de todos os lugares, criando cidades para esse fim. O encontro dessa fonte de ouro, 15 toneladas, trazendo para o rei. O exercício desses conchavos políticos casando-se com a filha de Faraó. Roberto, por que você está dando atenção a esses pontos? Eu vou te explicar. Em Deuteronômio, no capítulo 17, Deuteronômio é muito antes, tá, gente? Deuteronômio está lá, contemporâneo a Moisés. Eles nem chegaram na Terra Prometida, não teve nada ali com Josué, Jericó, as coisas, os juízes, depois Saul, Davi. Então aqui é muito tempo antes. Veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 17. Eu vou ler a partir do versículo 14. Quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, estrangeiro, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre os teus irmãos. Versículo 16, eu estou em Deuteronômio 17. Porém, este rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Queridos, isso está na lei de Deus. Mas muito tempo antes da própria chegada à Terra Prometida e décadas, Salomão conhecia isso daqui. E posso dizer para vocês, de maneira muito sutil, passo após passo, parece que Salomão descumpre tudo isso aqui que Deus já tinha estabelecido. Aqui é uma curiosidade, tá? O texto diz assim,
que o rei não pode multiplicar para si cavalos. Algumas pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu gosto muito de cavalos. Certamente é o meu animal preferido e desde muito tempo eu sempre tenho um cavalo. Aí de vez em quando um engraçadinho pega a Bíblia, vem aqui para me mostrar, tá vendo aqui, ó, os reis não podem multiplicar cavalos. Eu uso a minha inteligência ao meu benefício e digo, você não entendeu o texto. Para o texto dizer que não pode multiplicar cavalo, o texto está dizendo que pelo menos um tem que ter. Então, bom mesmo é aquele que tem pelo menos um cavalo. Então, eu fico todo feliz. Tirando a brincadeira, a minha pergunta é, o que é isso? Por que será? Não multipliques cavalos, não multipliques ouro, não multipliques mulheres. A minha fala aqui com vocês hoje é mais ou menos assim. Vamos partir do pressuposto que nós não sabemos por quê. Não sabemos. Em si parece que não sei por que tem problema multiplicar cavalo, não sei por que tem problema multiplicar ouro, não sei por que tem problema não ter muitas mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que esse tem sido um dos principais problemas hoje em dia do povo que se chama como povo de Deus. Eu queria tentar ser claro aqui com você. Há um instinto, mas muito perigoso, que é o de tentar ir às Escrituras para você avaliar se aquilo é conveniente ou não, se faz sentido ou não, se eu devo ou não me submeter. É como se Salomão olhasse. Ele tinha Deuteronômio 17 nas mãos. Mas é como se ele pensasse assim, qual o problema de multiplicar cavalo? Qual o problema de multiplicar ouro? Qual o problema de multiplicar mulheres? Percebe? Muitas das vezes, quando nós nos tornamos senhores das Escrituras, nós começamos a fazer pequenas concessões. Mas que problema tem assistir esse tipo de programação? Mas que problema tem estar nesse tipo de ambiente? Que problema tem vestir uma roupa desse jeito? Que problema tem ser crente só virtual? Que problema tem eu falar igual ao mundo? Que problema tem eu experimentar essa substância? Que problema tem? Queridos, isso tem sido o caminho das concessões que destroem a nossa vida. O capítulo 8 de 2 Crônicas, ele começa a mostrar que Salomão vai fazendo pequenas concessões em desacordo com a palavra de Deus. Isso é muito grave para nós. Quando você olha, aqui no 8 ele começa a falar que no instinto empreendedor, ele multiplica cavalos, ele constrói cidades para ter cavalos, os carros e os cavaleiros. E o ouro? O ouro. O ouro aqui, eles encontram essa fonte aí de Ofir, são 15 toneladas, né? Tá. Olha o capítulo 9 do segundo livro das Crônicas, o versículo 13 diz: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos. Sabe quanto é 666 talentos de ouro? São mais de 23 toneladas de ouro por ano. Aqui, se você ler o capítulo 9, ele vai dizendo, ele constrói um trono de marfim tão grande que tinha 6 degraus, com braços juntos no assento, 2 leões junto aos braços, 12 leões sobre os 6 degraus. E o texto diz que foi tudo coberto de ouro. O versículo 22 do capítulo 9 termina dizendo: o rei Salomão excedeu a
todos os reis do mundo em riqueza e sabedoria. Curioso. O versículo 28 do capítulo 9 diz que não só ele tinha os 4.000 cavalos, como ele importava mais cavalos do Egito. E aí, queridos, eu quero olhar de novo para Deuteronômio 17. Ele diz, quando vocês resolverem ter um rei, eu vou dar um rei, mas deixa eu dar uns alertas para esse rei. Não multiplique cavalos, mas é uma curiosidade lá no texto. Não viaje de volta para o Egito para multiplicar cavalos. E nós sabemos que o Egito, ele tem um elemento comparativo com o reino do pecado. E é como se o escritor já soubesse que os cavalos árabes, até hoje, né, uma das raças mais antigas é o cavalo árabe. Isso, de alguma forma, Deus sabia que poderia ser um caminho de laço para o coração, porque ele diz, não volte para o Egito atrás desses cavalos. Pois Salomão faz exatamente isso. Acho que você já entendeu o meu ponto. O meu ponto é, como é que você se relaciona com a palavra de Deus? Você é dessas pessoas que usam os 2 grandes adágios de sabedoria do nosso tempo? Sabe quais são os 2 grandes provérbios de sabedoria do nosso tempo? São, mas todo mundo faz. E o segundo é, não tem nada a ver. Essa foi a minha reflexão. Salomão, conquanto tenha se revelado como o homem mais sábio, é como se de alguma forma ele viu a palavra de Deus que dizia, não multiplique cavalos e não vá ao Egito para trazer cavalos. É como se lá no fundo ele dissesse, mas não tem nada a ver. Ou todo mundo faz, é o grande centro dos grandes garanhões e os cavalos de raça. E o ouro? Parece que é a mesma coisa. Mas não tem nada a ver. E as mulheres? Bem, o texto aqui está dizendo uma coisa que, se você ler Deuteronômio 7, se você ler sobre a própria história de Salomão, você vai ver. Salomão começa a fazer alianças de casamento com mulheres que não eram do povo de Deus. O que é isso? Queridos, isso é ser contra a palavra de Deus. É simplesmente assim. Ele faz uma coisa, Salomão, que, de novo, humanamente falando, parece que dá certo. Por quê? Porque já tinha havido uma certa rusga de batalha entre o rei do Egito e Salomão por uma cidade. E quando Salomão toma a filha do rei do Egito por mulher e traz, o rei do Egito já não vai mais invadir Israel. Não é assim que a história mostra? Reis casando com filha do outro rei, dá o filho, casa. Salomão faz isso e parece que de alguma forma ele até conquista uma certa paz, mas a que preço? A desobediência da palavra de Deus. E é por isso que ele se casa, por exemplo, com uma filha do faraó do Egito. E ele faz uma coisa contrária ao que nós lemos lá em Deuteronômio 17. Ele multiplica mulheres. Você lembra as cifras? Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Isso soma 1.000 mulheres.
E eu fui tomado por esse raciocínio. Como assim, cara? E aqui vem um alerta para o meu coração e para o seu. Olha que nós não podemos nos comparar em termos de sabedoria, de inteligência com Salomão. Mas a lição continua. É um perigo quando nós usamos os nossos raciocínios, quando nós usamos a nossa leitura da sociedade, da cultura, para distorcer a palavra de Deus, ou para minimizar os princípios da palavra de Deus, ou para descumprir a palavra de Deus. Um por um dos elementos que foram apresentados em Deuteronômio para que Salomão não fizesse, ele fez. Multiplicou cavalos, criando um relacionamento com o Egito. Multiplicou mulheres, multiplicou ouro. E na minha percepção, Salomão, na mente dele, dizia, não tem problema, isso não vai me corromper, isso não vai gerar problema. Por quê? Porque eu estou firme. No capítulo 8, ele está cumprindo os ritos religiosos. Diz aqui, que, versículo 12, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. Tudo isso segundo os sábados, as festas de lua nova fixas, pães asmos, semana, festas tabernáculos. Deu ordem a Davi, a ordem que Davi, seu pai, tinha dado de dispor turnos de sacerdotes, ministérios, levitas para louvarem a Deus, servirem sacerdotes. Curioso. Ele está mantendo a sua religiosidade, mas ele está fazendo concessões aqui e ali, aqui e ali. O que isso gera? Eu vou dizer para vocês. Na narrativa do final do reinado de Salomão que nós temos aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Atenção, eu estou no primeiro livro dos Reis 11, é o versículo 2. Mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel ao Senhor. Queridos, que tristeza quando nós lemos essa parte final da história de Salomão. A gente fica perplexo, né? Eu não li aqui, mas ele constrói templos para Astarote. Ele constrói templos para deusa dos Sidônios, para Milcom, deus dos Amonitas. Mas como é que começou esse caminho? Ele começou com as pequenas concessões. Talvez na mente de Salomão, não tem problema.
a essa filha de Faraó, jamais vai perverter meu coração. Ao contrário, eu sou zeloso. Ela, inclusive, nem vai morar aqui onde a presença de Deus está. Parece um zelo. Veja como é esquisito. Ao mesmo tempo, ele tem um zelo porque a arca teria estado na casa de Davi. Não vou deixar que essa esposa filha de Faraó, que segue outros deuses, fique aqui. Mas ele a toma por esposa. Ele é quem vai para dentro da casa dela. E quando eu olho sobre essa questão da multiplicação de cavalos ou de ouro, eu fico pensando naquilo que Jesus ensina. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E aqui vai uma constatação, às vezes. Coisas que em si não tem problema. Cavalo tem problema, não tem problema. Ouro tem problema, não tem problema. Mas às vezes é quando eles se multiplicam que eles passam a te dominar. E você serve a eles. Por quê? Porque essa afeição, viu que nós lemos lá no primeiro livro dos Reis 11? Foi por essa afeição de Salomão às mulheres que ele começa a ir cedendo e ele vai pervertendo o coração. E assim são com as coisas. Tentar dar exemplos práticos. Às vezes é com os cuidados do mundo. Alguém que, então, eu tenho agora a casa de praia, ou os próprios cavalos. E por conta disso, eu não sirvo mais na igreja. Inclusive, eu só venho uma vez por mês, que tem ceia, né? Mas o resto é porque eu estou envolvido com as minhas coisas. E as coisas que podem não ter problema, quando elas passam a dominar você, elas vão te esfriando. Você pode ir perdendo essa fidelidade e essa afeição exclusiva ao Senhor. Portanto, a minha fala é: não negligencie a palavra de Deus. Não cometa esse erro. Isso daí sobre uma vida de santidade, isso aí é antigo. Hoje em dia ninguém mais vive assim. E você começa a fazer concessões. A Bíblia diz para não sair nenhuma palavra torpe, né? Mas isso aí é coisa de Bíblia, não tem problema, os palavrões. Jesus diz, não fiqueis devendo nada a ninguém, dai a César o que é de César. Mas hoje todo mundo só nega, todo mundo. Não, mas veja, nós devemos nos guardar para o matrimônio. Nada, isso é coisa antiga e outra não tem nada a ver, porque eu estou tudo bem. Salomão, talvez no auge da sua inteligência muito maior do que a nossa, ele foi dando pequenas concessões, afastando os princípios muito claros e objetivos das Escrituras, e mal ele sabia que aquilo era uma abertura para perverter o seu coração. O meu ponto é que nós então somos perfeitos? Não. Mas tem uma coisa curiosa no final dessa história toda. Naquele livro, no primeiro livro dos Reis 11, que eu li o final de Salomão sendo pervertido o coração, diz, né? Sendo ele já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Esse é o versículo 4 do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Alguém vai dizer, peraí, Roberto, mas Davi não foi um homem também muito rico? Foi o período de maior expansão do reino? Foi. Mas Davi não foi aquele homem que também ele era um cara assim, que tinha os olhos muito fortes para as mulheres, né? E Davi também não foi um cara que ele tinha aquele poderio bélico, né? Multiplicando certamente ali os seus cavaleiros e cavalos. Então o que é diferente? Acho que o que é diferente é que a gente aprende com Davi que ele é um homem
que ele nunca trocou a afeição, o amor, o anelo, o desejo a Deus acima de todas as coisas. E a maior prova é que Davi, ele era um homem quebrantado. Todas as vezes que vinha o profeta dizendo: Davi, quem pecou foi você. Ele não dava justificativas, ele não dizia todo mundo faz, ele não dizia não tem nada a ver, ele não continuava naqueles caminhos, ele ia escrever um salmo lindo, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me retires da tua presença. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Sustenta-me com o espírito voluntário. Renova que a alegria da tua salvação. Eu conheço minhas transgressões. Talvez o grande fechamento que eu teria para nós aqui hoje é, primeiro, um alerta. Quais são coisas que em si não tem problema, mas que elas estão capturando o primeiro lugar do seu coração? Faça essa observância. Porque coisas que em si não tem problema, quando elas se tornam o primeiro lugar no coração, elas nos dominam. E elas têm o poder de perverter o coração. Talvez por isso que no Sermão da Montanha o Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso coração precisa ter um desejo. Não é nem o de ser perfeito, mas é o de desejar a submissão à palavra de Deus em todos os sentidos. Quer quando a entendemos, quer não. Quer quando parece fazer sentido à nossa sociedade ou não. E quando nós nos desviarmos e de alguma forma alguém nos revelar pela palavra que aquele caminho não é abençoador, que o nosso amor, ardor, anelo, anseio pelo Senhor, pela sua palavra, sejam maiores do que as nossas justificativas. E a gente possa se arrepender, voltar e buscar o caminho de fidelidade ao Senhor. Queridos, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a instrução do Espírito. Por favor, não caia nesse erro das pequenas concessões que vão tendo o potencial de laçar o seu coração e te dominar. Clame ao Senhor por esse desejo de uma fidelidade a Deus e a sua palavra acima de qualquer coisa. E se em algum momento, de alguma forma, Ele nos mostrar que algo está além do que deveria, que a gente deixe. Que a gente abandone. Que a gente volte ao Senhor. Para que Ele, exclusivamente, seja sempre o primeiro lugar no nosso coração. Vamos orar? Pai querido, não deixa a gente usar a nossa inteligência para fazer pequenas concessões daquilo que a Tua palavra nos ensina. Por favor, dá-nos um espírito quebrantado e que nós amemos o Senhor acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para terminar, queria orar aqui junto com você. É legal, eu percebo que muitos ainda compartilham aqui no chat, né? As suas saudações. E eu queria te encorajar a continuar compartilhando, inclusive, os seus pedidos de oração. Porque se você está tendo a oportunidade de acompanhar o movimento de pastoreio, quem sabe você não abre aí para ver no próprio chat quem está pedindo a Deus uma cura, quem está apresentando diante de Deus uma pessoa muito querida que está longe dos caminhos do Senhor, quem está pedindo a Deus por uma porta de emprego, quem está clamando ao Senhor por um casamento esfacelado, por um relacionamento rompido com os filhos. E você pode orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Eu queria me unir com você
para nós orarmos nesse instante. Pai querido, quero me unir, Pai, ainda que virtualmente, com os meus irmãos, para adentrarmos os teus atos de justiça e depositarmos aí as nossas petições. Nós precisamos do Senhor, Pai, para cuidar de nós nas nossas dores, nas nossas enfermidades, nos nossos relacionamentos feridos, quebrados. Precisamos do Senhor, Pai, no direcionamento da vida, na provisão do sustento. Precisamos do Senhor para resgatar o nosso coração, essa fidelidade e o amor ao Senhor acima de todas as coisas. Cria em nós, Pai, esse coração quebrantado, usando as expressões da Tua palavra, compungido, contrito, porque eu sei que esse o Senhor não despreza. Peço que o Senhor entre agora na vida dessa pessoa querida que está clamando ao Senhor pela Tua intervenção e cuidado. E que o Senhor, Pai, vá conosco até o final da nossa história. Não permita que nada e nem ninguém perverta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.